Muito bem. A qualquer momento a Neilza começa, chega, e a gente então recebe para a gente conversar sobre o tema que ela está trazendo para nós hoje a respeito de família. Vamos aguardar só um momento. Ela deve estar chegando por aí. Pastor Placidino, prazer em vê-lo, seja bem-vindo. Pronto, a Neilza chegou. Ok. A Neilza está chegando. Pronto. Aí está chegando a Neilza. Ainda não é a Neilza, mas Ok. é a Peraí. presença dela entre nós. Muito bem. Cheguei. Muito bem, dona Neilza. Seja bem-vinda. De alguma forma deu Obrigado, certo. pastor. Deu, O que é que graças você a tem para a Deus, né? gente hoje? Graças a Deus deu certo. Você está me ouvindo? Estou sim. Ah, então tá bom. Então, Tomara graças a que, Deus. tomara que a minha internet facilite, mesmo pelo Instagram, viu? É, tomara mesmo. O senhor não tava recebendo a sua chamada de para participar, não estava chegando. E eu Uhum, mandava, enviava solicitação também, o senhor não via. Eu acho que é uhum. alguma coisa, né? Mas É problema da coisas minha da internet. internet. É coisa da É, tecnologia. Mas, é, muito bem. Pode tá nos bom. falar o que você tem hoje a nos dizer, que inclusive eu acho que é um tema muito interessante, porque entenderem dentro das relações familiares, né? Isso é muito importante nas relações familiares, que dá para entender também, na verdade, o ser humano, a mente humana. Uhum, Então, como o senhor já disse, eu vou falar hoje sobre o id, ego e superego. No segundo Freud, é, são três elementos que a mente humana possui. Que, segundo ele, a mente humana possui o id, o ego e o superego. O que é o id? O id é chamado de princípio do prazer. Quer dizer, a pessoa ela é impulsionada e o id ele trabalha para atender as coisas, os desejos, as vontades imediatas da pessoa, né, do sujeito. Então é uma gratificação. Ele sente uma vontade e o id trabalha para que aquilo seja realizado, que aquela necessidade seja realizada imediatamente, né? São vontades e necessidades de ordem primária, quer dizer, são necessidades fisiológicas. Então, ele vai trabalhar para o atendimento dessas necessidades. E se essas necessidades não são satisfeitas, o que acontece? Se elas não são satisfeitas imediatamente, o resultado disso é uma tensão ou uma ansiedade. Então, por que que vem a ansiedade? Porque às vezes a necessidade ela não é atendida no momento. Por exemplo, se a gente tem vontade, tem uma fome, está com muita fome, e aquela fome, a criança sente fome, e a fome não é atendida, o que vai provocar é um aumento maior dessa fome. Ou se a pessoa está com uma água, não atende essa sede no momento, essa sede vai aumentando. E a pessoa vai tendo aquela vontade maior de comer ou de beber, né? Uma coisa compulsiva. Do mesmo modo, uma situação, por exemplo, se a gente teve uma situação que
não foi satisfeito, que teve um problema que você não foi resolvido naquele momento, e aí você leva para o inconsciente, fica guardado ali um trauma, alguma coisa que aconteceu com você. Aí, lá na frente, você põe no inconsciente, parece que foi resolvido, mas não foi resolvido. Então, lá na frente, quando você vê uma situação parecida com aquela que você viveu, você vai ter uma tensão maior, aquilo vai voltar à tona e você vai ter uma ansiedade maior e vai ter uma tensão maior por causa daquilo que aconteceu. Então, ele é muito importante, o id é muito importante, principalmente no início da vida. Segundo Freud, o ser humano nasce com um id enorme, grandão. Quer dizer, né, é o princípio do prazer. Ele só quer ter prazer. Ele não tem ainda noção da realidade, se deve atender aquilo ou não. Então, ele nasce com essa necessidade. E isso é importante para a vida da criança. Por quê? Porque para que as necessidades da criança sejam atendidas. Um exemplo claro, muito importante, é se a criança ela chora. E aí ela está com fome ou com alguma outra, um desconforto, ela vai chorar. E aí ela vai chorar até aquela coisa, aquela necessidade dela ser atendida. Então, é a forma dela comunicar nessa fase. Aí tem até um outro curso que eu estou fazendo, que depois eu vou falar sobre, que ele fala, esse curso ele fala sobre a necessidade nessa fase. Se você não for atendido, isso pode contribuir para algumas deficiências, mas também pode ajudar você no futuro. Você pode saber lidar com isso. Então, a criança, ela chora. E ela vai chorar porque ela está com a necessidade de alguma coisa. Enquanto aquilo não for atendido, ela não vai parar de chorar. Às vezes a mãe vai dar mamar, a criança chora, não, está com fome, aí dá comida e ela continua chorando. Aí dá banho, ela continua chorando. Enquanto não atender aquela necessidade, ela não vai parar de chorar. Então, o choro, no caso, o choro não, o id é muito importante no princípio, no início da vida da criança, para a mãe e o pai saberem identificar, né, a pessoa responsável a necessidade. Mas aí ele vai sendo construído com o longo da vida, vai sendo trabalhado. Aí vem o segundo elemento. O segundo elemento da mente humana é o ego. O que é o ego? O ego é chamado de princípio da realidade. Enquanto o id é o princípio do prazer, o ego é o princípio da realidade. Aí, o que é isso? Como que a gente adquire essa realidade? No meio social em que a gente vive. No ambiente em que a criança vive, ela vai construindo essa realidade. E aí o ego, o que ele faz? Ele assimila o meio, né? O que pode, o que deve, como que está vivendo no meio, e ele se esforça para satisfazer os desejos do id de forma realista, de acordo com a adequação da sociedade. Então, ele vai realizar os desejos do id de forma de acordo com a sociedade, com o meio. Por que o meio, aí eu falei da outra vez, a importância da criação da criança, do ambiente, do limite, da forma como a criança é educada, porque isso vai influenciar na vida da criança, na vida do adulto, né? A criança quando virar adulto. Então, o ego, ele é o princípio da realidade. Ele vai realizar os desejos do id, mas de acordo com a moralidade da sociedade, de acordo com o ambiente que ele está vivendo, de forma que seja adequado para o ambiente. Se ele quer ficar a criança quer ficar tá com calor, quer ficar sem roupa. Mas aí vai depender da forma do ambiente. Se o ambiente não permite, não, você não pode ficar sem roupa. O pai e a mãe ensinam. Aí o id, o ego, não vai atender isso para ele. Por quê? Porque não deve ser atendido. Não é adequado ele ficar sem roupa na sala, por exemplo. Mas aí ele vai para o quarto, fica sem roupa, a criança, né? No quarto. Então, isso vai sendo formado. O ego, ele vai colocando, vai filtrando, né, as coisas, como se fosse uma balança. Ele vai analisar os prós e os contras e ele vai ver o que é melhor. O que for melhor, ele vai atender. E existe também, diz que o ego procura uma zona de conforto e não quer enfrentar as dores que estão submersas no id. Então, aquele sofrimento que tem lá no inconsciente, o id é como lá guardado, ele não quer enfrentar isso. E aí ele procura algo mais confortável. Então, como exemplo, a ansiedade ou a depressão.
ele prefere manter os sintomas do que correr o risco de dores maiores. Ele prefere manter os sintomas da ansiedade ou da depressão do que correr o risco de algo ficar maior ainda, de algo piorar, né? E aí, essa é a tarefa do ego, né? É o ego, esse é o... conforme o apelo do id, se o id ficar insistindo muito para o ego vai acabar permitindo o comportamento, mas só nos momentos, como eu falei o exemplo, e nos lugares apropriados. Assim ele vai evitar situações constrangedoras ou inadequadas, vai evitar que coisas aconteçam. Então ele vai saber o momento certo de satisfazer o id, para que o id não, né, não faça o que ele quer. Porque imagine os nossos desejos. Se nós fôssemos realizar todos os nossos desejos, então a gente ia ser um problema muito grande. Então o ego ele vem para filtrar. Ele é o princípio da realidade. Ele ajuda a equilibrar essa questão entre os desejos, porque ele vai adequar de acordo à realidade. Também, segundo os estudos, o ego descarrega a tensão por impulsos não satisfeitos através do processo secundário. Quer dizer, o ego tenta encontrar um objeto no mundo real que corresponda à imagem mental criada pelo id. Então, ele vai tentar satisfazer aquele desejo do id de acordo os princípios, de acordo o mundo real que ele está vivendo. Ele vai tentar transmitir, se aquilo ali não puder satisfazer da forma como deve satisfazer o id, ele vai inventar, arrumar um objeto, ele vai transferir aquela vontade para outra coisa, para que ela seja atendida, mas para outra coisa que pode ser atendida, outra coisa moral. Aí, às vezes, a pessoa tem pessoas que querem satisfazer alguma coisa e aí não pode, aí o que faz? Aí o que o ego faz? Aquilo não pode satisfazer daquela forma, ele transfere para a comida, por exemplo. Aí a pessoa vai ser compulsivamente comendo. Eu tenho o meu cunhado que ele depositou toda a vida dele no alcoolismo. Ele bebia e aí ele não podia. Uma vez o médico falou: se você beber, você vai morrer, então você vai ter que parar. Aí ele parou, mas aí o que ele faz? Tudo, aquela forma tudo que ele bebia, ele transferiu para o doce. Então ele come muito doce. Né? Isso aí é alguma ansiedade, alguma coisa que causou na infância dele. Mas aí ele transfere para outra coisa, que é permitido. Aí daqui a pouco vai ter diabetes, aí vai ser um outro problema. Mas aí ele transfere, porque o que faz não vai fazer talvez tão mal, não prejudica ele satisfaz essa vontade que ele tem, essa ansiedade toda, essa tensão toda no doce. Aí compra uma caixa de doce, compra doce, não sei o quê, enche de bala, coloca a bala dentro do carro e vai comendo muita bala para satisfazer aquela tensão dele. Tem um outro amigo meu que ele tem um problema que ele era alcoólatra, ele como que é? Alcoólico anônimo, né, que fala. Aí ele participou do alcoólico anônimo e aí ele era alcoólico, ele é ainda, e aí ele transferiu essa tensão, essa vontade, esse desejo que ele tinha, ele transferiu para comida, para comprar coisas. Aí ele compra, quando ele vai comprar uma carne, ele compra 7, 8 quilos de carne e coloca em casa. É a vontade que ele tem. Não, porque pode precisar. E não precisa esse tanto de carne. São 2 pessoas na casa, ele e a esposa. Mas esse desejo, essa ansiedade, ele transferiu. Esse é o papel do ego. Ele tenta transferir para algo que pode ser feito, né? Que é menos nocivo à saúde. E aí, por último, a terceira e última estrutura é o superego. O superego é o princípio das leis. O id é o princípio do prazer, o ego é o princípio, da realidade, e o superego é o princípio das leis, das normas. Então, o que ele é? Ele é o aspecto da personalidade que mantém os padrões morais. Ele é a parte que vai ver aqui se aquilo é permitido, o que pode, o que não pode. Padrões também, é importante lembrar que esses padrões morais, eles são constituídos na personalidade da pessoa, no ato da criação, da formação, como a pessoa é criada.
Quer dizer, aquilo que tiver no meio dele, que o pai e a mãe, ou as pessoas que o criaram, disserem para ele que pode ou não, é isso aí que vai constituir no superego dele. Aí, se alguma coisa que ele... Por isso que é importante na família, por isso que a família é importante, e por isso que é importante os pais darem limites para os filhos. Porque se ele não der os limites, é saber os limites morais, porque isso aí vai ajudar na construção da personalidade da pessoa, do ser humano, né? Então tem coisas que às vezes a pessoa faz e que ela se cobra muito por causa do superego. O superego dela, de acordo com como ela foi criada, vai dizer, se for proibido usar saia, quando é pecado usar saia, um exemplo, quando criança. E aí isso vai ficar na cabeça dela. E aí daqui a pouco quando ela for usar ela vai usar calça, não, é proibido. Aí o superego vai cobrar isso dela. Então vai depender do que você coloca como lei moral e aí o superego vai ativar. Ele vai filtrar, vai dizer, não, isso não pode. E aí já o id quer realizar de qualquer jeito. Ele não está nem aí ligando se a sociedade se importa ou não, mas o superego vai se preocupar com as leis morais. E aí ele vai filtrar isso aí. E aí o coitado do ego vai ficar no meio, tentando equilibrar a realidade, vai ver o que é real, o que não é, e vai tentar padronizar, quer dizer, equilibrar da forma melhor. Essas regras do superego são valores e juízos, elas são internalizadas, ficam no inconsciente. O exemplo simples disso é quando criança, pelo menos minha mãe, né, me criou assim, dizendo que leite com manga faz mal. Aí não toma leite, só que o meu superego, eu acho que era meio diferente, porque eu falava assim, que nada, mãe, não faz mal não, e eu tomava. Mas, na verdade, é uma delícia. Esses dias eu fiz leite com manga, uma delícia, mas na criação da minha mãe, alguém disse, ou alguém comeu leite com manga, né, alguma vez na vida e fez mal. E aí foi criado isso para ela, que leite com manga faz mal. Isso ficou internalizado. E aí a pessoa vai ficar com medo por causa disso, ela não vai ter até dificuldade, pode ser até que ela realize, mas ela vai ter dificuldade de fazer isso porque aquilo foi colocado. Então o superego ele ajuda, ele é importante porque ele vai filtrar, mas isso vai depender do que você coloca como lei para a criança, né? Do que você coloca como valores, quais os valores que são mais importantes, quais os valores que são necessários. O meu pai, ele me ensinou, não falando, mas no exemplo, de ser íntegro, de ser uma pessoa honesta, de não passar perna nos outros. Isso ficou internalizado na minha mente. Uma vez eu passei por uma situação, quando eu recebi um troco a mais. Alguém me deu o troco e eu tenho o hábito de conferir o troco. Aí quando eu olhei, estava a mais. Eu peguei esse troco e devolvi. Aí a amiga minha falou, nossa, mas como você é idiota, como é que você vai devolver? Eu não devolvia, não. Eu falei, pois eu devolvi. Mas isso tem a ver com os meus princípios, com a forma como eu fui criado, como meu pai me valorizou, me ensinou, colocou, né, as leis, e isso foi ficando no meu interno. Por isso que tem pessoas que às vezes pegam na maior facilidade, porque isso não foi colocado, internalizado no superego dela. Então, para ela, isso está tudo certo. E aí ela vai e realiza. Então, essas regras são muito importantes. São muito internalizadas. O superego, em outras palavras, o superego ele é o senso. Ele é a bússola que passa a nos dizer o que está certo e o que está errado. Então, é isso. Então, muita gente imagina que a ausência do superego, tem gente que, alguns estudiosos, eles acham que se não existisse o ego, se o ego não existisse, seria bom, seria benéfico, já porque tem o id e o superego. Mas, na verdade, se o ego não existisse, a gente perderia a nossa identidade. O que faz construir a identidade da pessoa é o ego, né? Porque ele vai ajudar a filtrar entre o id, o princípio do prazer, e o princípio das leis. E aí ele vai nivelar essa situação. Então, no extremo, essa indistinção levaria a um padrão esquizofrênico. Se a pessoa não tivesse o ego, ela ia entrar num processo, claro que a esquizofrenia, ela é uma doença, mas se não existisse ninguém com ego, nós estaríamos num processo de esquizofrenia, né? De se martirizar, de sofrer
e de culpar os outros pelo sofrimento. Existe uma dificuldade no ego. Se o ego for inflamado demais, ele torna a pessoa, se for inflado, né, inflado demais, se ele for muito valorizado, a pessoa vai virar narcisista, igual Narciso, né, que é um personagem muito conhecido, que se achava superior aos outros. E, inclusive, a história conta que Narciso morreu porque ele olhava, não tinha espelho, na época ele olhava no rio, se contemplou tanto que ele caiu e afogou e morreu por causa da sua própria vaidade. Então, quando o ego é inflado demais, ele acaba atrapalhando a pessoa, ela vai se achar superior aos outros e ela vai ter dificuldade de aprender, porque ela não vai aceitar autocrítica, ela não vai aceitar crítica dos outros, né? E não vai ouvir a própria autocrítica. Então, o ego inflado demais pode mascarar as dores, traumas e frustrações. Agora, se o ego for demais também frágil, ele torna a pessoa submissa, uma pessoa suscetível a bullying e a exploração. Então, ele não pode ser nem de menos, nem inflado demais, porque aí ele vai fazer a pessoa não conseguir se entender, não conseguir fazer autocrítica, né, reconhecer os seus defeitos, suas limitações, e se ele for demais frágil, ele vai fazer a pessoa se sentir inferior, e ela vai aceitar bullying das pessoas, vai aceitar a exploração das pessoas. Então, às vezes, o problema do bullying, que é uma coisa que a outra pessoa não deve fazer, a pessoa que faz provavelmente é narcisista, se acha, tem um ego inflado demais, se acha superior. E a pessoa que recebe, ela tem o ego frágil demais. Tá Ô, ouvindo? Neilza, estou ouvindo, mas estou querendo ver seu Peraí, rosto. deixa eu virar. Pronto. Ah, muito Tá bom. certo. Meu irmão tá aqui. Meu irmão entrou Está, aí, ó. Passou pela Cidinho. Tá assistindo a gente, né? inclusive, Ele ele está colocou dando aqui irmã de sangue pelo sangue. ele está dando algumas, até dando algumas informações muito importantes aí, complementando o que você está lembrando. Ótimo, que bom. Não vi aqui não, mas é ótimo. É mais abaixo, né? Eu só vi agora aqui. E aí, então, o que acontece? O ego não pode ser nem inflado demais e nem pode ser frágil demais. E como que faz isso? Tudo isso vai depender da forma como a pessoa foi criada, como a criança, o ambiente que ela vive. Então, a estrutura que ela teve, a forma como ela teve, que vai detectar se o ego dela vai ser muito inflado ou se o ego vai ter muito frágil. E isso aí, por isso que eu falo, a gente sempre fala aqui que a família é muito importante na criação. Porque a criança, nessa fase de construção, o ser humano, na fase de construção do ego, id, superego, é a fase do início da vida dele, na infância. E aonde ele vive mais com quem? Com os pais, com a família. Então, os conceitos que vierem para ele é que vão determiná-lo ou não. Eu tinha uma amiga que quando o filho dela fazia uma coisa errada, ela apoiava. E quando ele fazia uma coisa certa, ela brigava com ele. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que esse menino vai ficar? Ele vai ficar entendendo, né? Assim, certo ou errado para a sociedade. E aí ele virava toda a história. Por exemplo, se ele quebrasse alguma coisa e de alguém, ela protegia e falava que não devia fazer. Mas às vezes ele fazia uma coisa normal, ela brigava com ele, com a coisa certa que ele fazia. Aí eu falei, como que essa criança vai sobreviver? Isso vai atrapalhar no ego dela, na formação do id, do ego, do superego. E vai atrapalhar ela a viver na sociedade, porque essa formação até dificulta você. Se você for realizar todos os desejos do seu id, né, todos, e as vontades, necessidades, você vai acabar sendo uma pessoa insuportável, insociável, uma pessoa e também sem regras morais, sem limites morais. Então, para viver na sociedade, precisa que o id, o ego e o superego funcionem de uma forma correta. E também, se o superego for muito rígido, vai também atrapalhar a pessoa, né? Por causa que o ego vai ter que fazer essa absorção, então o segredo está na criação de tudo. Deixa eu parar um pouquinho, né? Para ver se o senhor quer falar alguma coisa.
Não, está Mas bom. o básico é Tá, isso. tá, Id, é, ego e superego. Né? O id uhum, é o princípio do prazer, satisfazer os desejos e a ser humano. Ele é muito importante no início, porque para a criança, se ela quer satisfazer uma necessidade dela, ela vai chorar e ela só vai parar quando for atendida. E o ego, ele é o princípio da realidade. Ele vai filtrar os prós e os contras, né? O benefício e o custo daquilo, e vai realizar de acordo também a sociedade, o meio sociocultural que ele vive. E o superego é o limite das leis, é o princípio das leis, dos morais, os valores morais que a gente já constituiu. E aí ele vai realizar e vai fazer de acordo com esses princípios morais que nós absorvemos e que ficaram internalizados, vão ficar internalizados na nossa mente, e ele vai começar a falar, filtrar aquilo. Eu até semana que vem, se der tempo, eu vou até mandar para o senhor um videozinho que fala sobre o id, o ego e o superego. É tipo uma chargezinha que dá para entender melhor sobre isso, né? Que é tipo, é uma pessoa, aí tem um bonequinho de um lado, um bonequinho do outro. O bonequinho quer, faz isso, e o outro vai colocar. Então, isso aí ajuda a gente a entender. É basicamente isso. o pastor Salésio, o pastor Salésio, acredito que ele já tenha obtido a resposta que ele estava buscando, mas de qualquer maneira eu vou colocar a pergunta dele, pode ser que até uma nova explicação sua ajude ainda mais. Ele diz o seguinte: quem deve modelar os nossos desejos, visto que somos dotados da capacidade de escolha? Quer dizer, Sim. Então, você tem aí o id, né, querendo ser agradado, e você tem o superego querendo ser agradado. Os dois estão querendo ser agradados, um de uma maneira muito liberta, muito livre, muito descomprometida, e o outro extremamente comprometido, né? E tem o ego aí para superego. fazer esse equilíbrio, para ver como atender os dois, porque também, né? Se atender só a um, adoece. Se atender só o outro, adoece também. Também, de Mas outra aí, forma. a pergunta dele, como é que a gente faz esse equilíbrio, já que temos a capacidade de fazer escolhas? Pois é, justamente nesse conjunto do seu id e superego, o conjunto disso, quer dizer, o ego vai filtrar e ele vai nos dar essa capacidade de fazer, quer dizer, as escolhas que nós fazemos, que ele colocou aqui, estamos dotados de capacidade de escolha. Essas escolhas que nós fazemos, nós temos essa condição de acordo com a formação do id, do ego e do superego. A forma como aquilo que foi colocado na nossa vida, no decorrer de nossa vida, vai nos fazer a filtrar e a conseguir fazer as escolhas e vai conseguir até modelar. Quem pode modelar? Né? Que a gente mesmo pode modelar. Não vou entrar na área religiosa, né? Vou entrar na área como na psicanálise, apesar de que quem tem a área, quem crê em Deus, entende que Deus que vai ajudá-lo a fazer isso. Então, você mesmo consegue. É claro que se você teve uma estrutura não tão boa, uma formação de lei, vai dar mais dificuldade para você. Mas mas você pode, você mesmo, né, na estrutura de tudo aquilo que você conseguiu, você pode conseguir modelar os seus desejos, né? Pode, porque Mas o ego ele vai. Fala. o superego não é muito também formado pela questão religiosa, quer dizer, a visão religiosa que cada pessoa tem. Esse superego não vai ser muito formado por isso, quer dizer, não é uma questão religiosa que vem extra, mas a questão religiosa já está embutida na pessoa Isso. através do superego, não é isso? Do superego. É porque a religiosa, assim, as coisas morais que foi passado para a pessoa, né? Então, se a pessoa é uma pessoa muito religiosa, ela vai infiltrar leis morais de acordo com a religião, né? A religiosidade. Se ela não tem religião nenhuma,
ela também vai colocar as leis morais de acordo com a realidade dela, né? Aquilo que é que é moral, os valores e princípios, igual honestidade, integridade. Existem pessoas que não são religiosas, mas elas têm isso como valor, princípio. Né? Isso aí o superego vai filtrar. Quando ele analisar, ver uma coisa que ela foge àquele princípio, ele não vai aceitar. Né? Ele vai começar a falar, não, isso não pode, e ele vai começar a condenar isso. Se ele for criado de uma forma muito mais solta, o superego, ele também vai agir, mas dentro desses valores e princípios. Agora, se a pessoa é dentro de uma religião, ela vai, né, religiosa, então o superego dela, a família, o contexto da família, o superego dela vai ser construído dentro dos valores e contextos da religiosidade, né, os valores morais dentro, ou católico. Mesmo ela não sendo religiosa, não tem o aspecto social, ou seja, a própria sociedade tem uma influência, é influenciada muito poderosamente por uma cultura ou cristã ou de qualquer outra religião. A sociedade tem essa influência também, né? E essa presença social também não seria um formador do conjunto, não é? Do superego? Sim, forma, sim. É porque até o ego, ele é de acordo com a cultura, o sociocultural, né? O conjunto da sociedade. O superego também é de acordo, mas ele vai mais pelas leis morais, né? As leis pela regra, imposição, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. Então, ele é mais a régua, né? O padrão moral. E esse padrão moral é construído, é claro, mesmo a nossa nação, ela é considerada nação cristã, né? Mesmo que cristã católica, mas a maioria, né? Pelo menos antigamente, hoje tem mais protestantes, religiosos, mais cristãos evangélicos, né? Que falam. Mas ela, mesmo assim, a gente foi criado naquele princípio. Mesmo, né, os católicos, mesmo aqueles que não, como o senhor falou, mesmo quando eu falo religiosidade, não é de praticar. Mesmo aqueles que não são praticantes, eles têm aquilo que é moral, né? Que é padrão religioso, que é padrão de valor, que deve ser feito ou não na sociedade. Né? Assim como os índios têm outro tipo de padrão, né? Nós temos essa questão tipo diferente. Moral, essa questão moral também tem a ver com a questão religiosa, porque você vai na aldeia indígena, você vai ver pessoas sem roupa, e não é imoral, né? Não, e a religiosidade... É que eu falei, os índios têm um outro tipo de moralidade, né? Um tipo de lei. Os índios, mas aí vai da influência religiosa. A religião diz, olha, isso aí é imoral. Aí todo mundo começa a fazer igual a questão do leite com manga, né? É verdade. É isso mesmo. Inclusive, antigamente, que eu falei da saia. Antigamente, saia curta, usar, né, era pecado usar calça. Algumas religiões podiam usar saia só e que não sei o quê. Isso aí acabou crescendo, vai crescendo. Quem cresce numa família assim acaba crescendo com esses valores, né? Esses valores morais, assim, que podem ser até... Isso aí pode até dificultar. Aí, quando ela for usar a calça, ela vai sair dos valores, vai largar tudo, vai seguir o ID, e aí vai exagerar demais, né? Vai fazer de uma outra forma, no outro padrão. Mas essas leis também são necessárias. Por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado com a importância na criação da criança. Né? Tem muitas coisas que as pessoas acham do cristão, do religioso. O conceito quem coloca é a gente mesmo, é o religioso, né? Porque o outro não sabe o que é, o que o crente pode ou não pode fazer, mas quem vai colocar é ele mesmo. Aí depois as pessoas cobram da gente, mas é o padrão que a gente mesmo estabeleceu. A mesma coisa. Até nisso que você está falando, por exemplo, na época que eu estava lá no seminário, em Recife, junto do seminário tinha o sanatório. Né? Era até chamado de terceiro S. Tinha o primeiro S, que era o SEC, o segundo S era o seminário, e o terceiro S era um sanatório, que tinha lá, era municipal, era do Recife mesmo. E uma das
numa das atividades do seminário, no ano que eu estava estudando, nos anos que eu estava estudando, uma foi fazer uma pesquisa lá no sanatório com os pacientes, né, as pessoas que estavam ali sendo tratadas. E quase 90% eram de religiosos. E o que foi explicado entre os psicólogos que foram pesquisados a respeito disto, eles diziam que o problema estava na questão mesmo de alguns exageros, né, que a religiosidade estava forçando. Aí entra o que você falou, na questão do superego, onde a coisa era tão forte, tão pesada, né, era uma cruz tão difícil de ser carregada pelas pessoas, que elas adoeciam, né, por causa de tanta pressão, onde aquela coisa da condenação do indivíduo, os medos que são alimentados no indivíduo. Então, isso era algo, para muita gente, algo normal que não afetava em nada. Mas, para alguns, né, no caso, num percentual que foi colocado lá, isso era algo tão pesado do superego que as pessoas não conseguiam suportar. E aí entravam em crise e, por isso, precisavam de um acompanhamento mais, né, mais de perto de um sanatório. É isso mesmo, é verdade. Aí, se não entrasse no S, entraria em outro S, né? Os 3S. No seminário brincava assim, as pessoas entravam no primeiro S, subia para o segundo e subia para o terceiro. Então era no terceiro como se fosse um nível acima. Sanatório, né? É boa. Ok, mais ou Neilza, menos. foi muito bom ter lhe ouvido. E se você tiver mais alguma informação que queira nos passar dentro dessa temática, pode nos passar e, por certo, vai ser muito proveitoso. Ok. Aqui a Viviane perguntou aqui, então o ego seria o ponto de equilíbrio. Acho que já foi respondido, né? Até o Placidino colocou ponto de equilíbrio, pastor Placidino. Sim, e na verdade o ego ele é a construção da pessoa, né? O ego, o superego e o id, eles são, aí o ego, eles são a identidade, é o que faz a nossa personalidade, porque ele vai filtrar e ele vai equilibrar, claro, vai ser o equilíbrio, quem constitui a personalidade do indivíduo. O ego é a personalidade, né? Se a gente não tivesse o ego, a gente não teria uma personalidade. Então, o ego ele é necessário para formar a personalidade da pessoa. Muito bem. Então, temos aí uma quantidade de pessoas que estão presentes aí nos comentários e na presença na nossa live. E aí, eu acho que o Instagram foi melhor, hein, pastor? Eu acho que o Instagram foi melhor do que o Facebook. O Instagram me parece que está sendo melhor, porque tem mais gente participando, né? Pois é. Mas tem uma dificuldade, é que você termina, na grande parte, você não identifica as pessoas por causa da maneira como as pessoas se registraram e o Instagram termina também não dando como você colocar o nome depois que você faz o registro, essa coisa toda. E aí fica até difícil a gente entender quem são as pessoas. Mas as que estão aqui, a gente agradece e tomara que tudo isso seja muito útil para a sua maneira de entender a sua família e as famílias e as pessoas, e isso possa produzir uma maneira mais saudável, né, de convivermos com as outras pessoas. Né? Então, a nossa oração é que Deus continue abençoando cada pessoa e cada família e que tudo isso seja muito abençoador na convivência de cada pessoa. Amém. Tá bom? Então, um abraço. Amém. E que o Senhor possa usar cada um da maneira sábia como Ele sabe usar. Tá bom? Amém. Até semana que vem. Isso. Deixa eu botar aqui uma musiquinha para encerrar bonitinho. Ok. Eu ainda estou nessa fase de
saber direitinho como fazer as coisas. Ok. Até você falou também sobre maneira horizontal de... Eu não sei se isso funciona, mas vai testar. Até mais. Um Isso. abraço. Até mais. Até logo. Tchau.